Quando entra para a ordem dominicana, Sim. é natural que aqueles que são dominicanos se debrucem ao estudo? Ou no caso do senhor também foi uma coisa um pouquinho... Não, vamos lá, esse daqui gosta muito de estudar, e aí ele vai lá, vai para o doutorado e tal, porque geralmente quem indica o caminho ali é o próprio superior ali, no caso. Na ordem dominicana, nós temos... Toda província tem, além do superior provincial, tem algo que eu poderia chamar como superior só dos estudos, Ah, é? que é o regente de estudos. Então isso já vem desde São Domingos. São Domingos dizia: nenhum convento, nenhuma casa pode deixar de ter prior e o seu leitor. Então estudar e estudar em comunidade, preparar a homilia juntos do domingo, mesmo que cada um tenha uma sensibilidade, mas sentar, preparar, estudar, a reflexão faz parte integrante do carisma dominicano. Assim como a pobreza, a obediência, a castidade, estudar, refletir faz parte do carisma. Isso não significa que todo dominicano vai ser um professor ou intelectual, porque isso é uma vocação dentro de uma outra vocação. Mas não é concebível um dominicano que não reflita e que não leve as pessoas a refletir. O Frei Yves Congat, que foi uma figura importante da teologia do século XX, ele gostava de definir o dominicano como o servidor doutrinal do povo de Deus. Olha. Então, um pouco da nossa vocação. Por quê? Porque quando nasce a ordem, lá no século XII, nós temos uma grande crise na cristandade. São Domingos é contemporâneo de São Francisco. Quando você for à nossa igreja dos dominicanos no Leme, lá no Rio de Janeiro, você vai ver o vitral que tem São Domingos se encontrando com São Francisco. Isso. Dizem que ele foi o primeiro pregador do primeiro capítulo dos franciscanos. Isso é verdade? Não ouvi dizer, mas tudo é provável. Diz que ele pregou o primeiro capítulo dos franciscanos na história, chamado Capítulo das Estrelas. É possível. Eu fiquei sabendo. A gente nunca estuda isso na ordem dominicana, mas é provável. É provável, né? Depois vamos saber aí do Capítulo das Estrelas. Vai lá. Tanto que no dia de São Domingos, normalmente é um franciscano que preside a missa. No dia de São Francisco, normalmente é um dominicano que preside a missa no convento dos franciscanos. Então nós mantemos essa tradição, assim como nós temos algumas tradições com jesuítas, né? Quem faz o funeral do geral dos jesuítas, antigamente na tradição, não sei como está hoje, seria o geral dos dominicanos. O geral dos dominicanos às vezes é convidado a pregar na conferência geral, na congregação geral. Então tem essas três ordens têm uma certa história de proximidade. Mesmo que o nome de São Domingos venha de um mosteiro beneditino. Perto de Caleruega, onde nasceu São Domingos, tem o belíssimo mosteiro de São Domingos de Silos. A mãe de São Domingos, a beata Joana, era devota de São Domingos de Silos. A mãe dele é beata? É uma beata. O irmão também, o beato Manés. É uma família muito santa. Um santo extremamente discreto, né? E que tem um espírito muito diferente de São Francisco. São Francisco é aquela explosão de carisma, da pobreza, da busca. São Domingos é um cônego, é um diplomata, é um homem muito humano, muito educado e que já pensou aquilo que nós vivemos essencialmente como estrutura da ordem já saiu da cabeça dele. O fato de pensar juntos, viver em comunidade. E aí, quando os dominicanos surgem, havia uma heresia, sobretudo no sul da França, chamados cátaros, que conheciam muito bem a Escritura e eram maniqueístas. Eles acreditavam que havia um Deus bom que criou a alma, as realidades espirituais, e um Deus ruim que criou o corpo, a sexualidade e tudo mais. O que é contra a fé católica e cristã, que a gente diz lá na primeira artigo do credo. Creio em um só Deus, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. A criação é boa, vem de Deus. Santo Tomás não deixa de dizer isso. Santo Tomás está bem na escola de São Domingos. Chesterton vai chamá-lo de Santo Tomás da criação, do Criador, que ele vê a bondade da criação vinda das mãos de Deus. E São Domingos percebia que eles eram bem versados em escritura, sabiam ter bons argumentos, e não era o caso da maioria do clero, que às vezes era analfabeta também,
tinha as questões de poder da cristandade, era um outro mundo. E ele falou, nós precisamos estar preparados no nível do exemplo de vida, da simplicidade de vida e do alto refinamento intelectual para dar às pessoas o pão da verdade. E assim também mostrar que aquilo que é incoerente com a fé que é verdadeira e que vem de Deus não pode ser incoerente com a razão. Essa é uma das grandes questões que Tomás de Aquino leva para a vida toda também.